Vamos continuar com a nossa série de estudos no Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 1, do verso 35 em diante. João, capítulo 1, do verso 35 em diante. João 1, 35. João 1, 35. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos no Evangelho segundo o relato de João. Evangelho extraordinário, Evangelho da nossa salvação. Todo aquele que crê será salvo. Amém? Vamos fazer a leitura então a partir do verso 25. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiram, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te diz que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos conceda iluminação. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti mais uma vez em busca de iluminação. Nós viemos suplicar, Senhor, a Sua graça, que o Senhor nos ilumine essa noite de maneira que nós possamos ouvir, de maneira que nós possamos compreender a Sua santa palavra. Nos conceda graça, Senhor, sabedoria, nos conceda discernimento, nos ilumina, Senhor, para que o nosso coração possa aceitar a Sua santa palavra. Por favor, Senhor, tira toda a meninice, toda a criancice do nosso coração essa noite, tira toda a irreverência, Senhor, tira toda a brincadeira do nosso ser, para que nós possamos ouvir a Sua palavra como cristãos maduros na fé, como cristãos que não brincam com as coisas santas, como cristãos reverentes. Por favor, nos ajude, Senhor, a estar de temor e tremor diante de Ti essa noite. Nós te rogamos no nome do nosso Senhor Jesus, ó Deus, nos conceda essa graça. Quanto a mim como pregador, Senhor, te rogo no nome do nosso Senhor Jesus que o Senhor me conceda mais uma vez a Sua graça, não porque há mérito algum em mim, porque eu sei e eu conheço quem eu realmente sou, Senhor. Eu sei que não há méritos algum da minha parte, mas eu te rogo que no nome do nosso Senhor Jesus, o Senhor me conceda a graça, para que eu possa anunciar a Sua santa palavra, Senhor, para que eu possa pregar a Sua santa palavra, para que eu possa ensinar o Seu povo, ó Deus, nos caminhos que eles possam andar essa noite, para que o Senhor possa falar, para que eu possa apenas abrir a mão, que o Senhor possa falar através de mim. O Santo Espírito fale, Senhor, me enche, como o Senhor fazia com os santos apóstolos. No nome do nosso Senhor Jesus, que eu te rogo mais uma vez. Amém. Como nós já vimos, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos no Evangelho de João. João aqui, ele foca nesse evangelho, principalmente nesses primeiros capítulos. João foca em apresentar Jesus como sendo Deus. O foco de João aqui é mostrar que Jesus não era apenas homem, que Jesus era apenas Deus. Porque para receber Jesus como sendo Deus, era pela fé. A salvação sempre foi pela fé. Para que os discípulos
que andavam com Jesus, vê aquele homem ali de carne e osso, sem glória, sem glória nenhuma, né? Sem o brilho da luz de Deus, para eles aceitarem Jesus como sendo Deus, era pela fé, assim como nós também aceitamos hoje. Então João foca aqui em mostrar que aquele homem que andou em Nazaré, que andou ali na Galileia, que andou em Jerusalém, era Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, os primeiros capítulos, João foca em demonstrar Jesus como sendo Deus e que encarnou, né? Principalmente por causa no primeiro século, quando esse evangelho foi escrito, havia uma seita dos gnósticos que não acreditava que Deus poderia assumir a forma humana, por causa que o material, que o humano era impuro, era perverso, era indigno. Então, a João foca aqui mais firmemente em mostrar que Jesus também é Deus, e é o Deus que se encarnou. Por isso ele começa dizendo: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então João tem o objetivo de mostrar a glória de Deus, e o objetivo de João também ao escrever esse evangelho é que o máximo de pessoas que vissem esse evangelho, ouvisse a sua leitura, ouvisse a pregação acerca desse evangelho, cresce. João deixa claro que o objetivo é que as pessoas cresçam que Jesus é o Cristo, porque a salvação está nisso. A salvação está em acreditar que Jesus é o Cristo. Quem era o Cristo? O Cristo era o eleito, o ungido, o enviado de Deus para salvar os pecadores, salvar os perdidos. Deus prometeu que um dia Ele salvaria uma quantidade de povo, Ele salvaria o seu povo. E essa salvação estava em uma pessoa, e essa pessoa Deus chamou de Messias, Deus chamou de Cristo, Deus chamou de ungido, Deus chamou de profeta, Deus chamou de filho do homem, né? Porque nós temos toda essa descrição de Jesus. Então, quando Jesus veio, quem nele crê, né? Quem acreditar que Jesus é o Filho de Deus é salvo. Aí você fala assim: mas é muito fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Pedro diz lá em Atos, quando ele está pregando, né, depois de ter cheio do Espírito Santo, ele diz: todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Aí nós falamos: é muito fácil invocar o nome de Deus, né? Mas não é. Para o perdido, ele não consegue invocar o nome de Deus. Ele não consegue dobrar o joelho e suplicar a misericórdia de Deus. Ele não consegue entender que ele é pecador e que ele necessita de Deus. O ímpio, ele não consegue ver o quanto que ele necessita de Deus, então ele não invoca o nome de Deus. Ele pode ouvir a palavra todos os dias, que ele é incapaz de chegar em casa e invocar o nome de Deus, que ele é incapaz de invocar o nome de Deus na hora do culto. Ele não consegue suplicar. Ele não consegue invocar Deus, salva-me. Ele não consegue. E ainda que ele tenta, ele não vai conseguir, porque pode falar da boca para fora, mas o coração está longe, né? E você vai muito mais além do que uma simples palavra. Invocar o nome de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, vai muito mais além de uma simples palavra, porque é crer de coração. Nós podemos enganar as pessoas dizendo: eu creio, eu invoco o nome de Deus, eu consigo invocar o nome de Deus, mas se lá no íntimo do coração você não invocar o nome de Deus, você não é salvo. E quem conhece o seu coração é só você e Deus mesmo. É só você que sabe se você conseguiu invocar o nome de Deus de todo o coração. Você conseguiu invocar o nome de Deus de todo o coração. Então o objetivo de João é esse: que o máximo de pessoas que crescem invocasse o nome de Deus e fosse salvo. Nós estamos estudando aqui o que nós vimos no nosso estudo passado foi acerca do testemunho de João. João, ele dá testemunho do Senhor Jesus, de quem era Jesus, e ele também dá testemunho da sua obra redentora. João, nós vimos o testemunho que João dá, e nós dividimos o testemunho de João em 4 partes e em dois cultos, para que nós podemos aprender um pouco melhor sobre o testemunho de João. Hoje nós veremos o testemunho dos discípulos. Os discípulos também vão testemunhar acerca de Jesus Cristo. Eles reconhecem Jesus como sendo o Filho de Deus. Eles reconhecem Jesus como sendo referido pela lei e pelos profetas, como nós lemos no texto. Hoje nós veremos algumas verdades fundamentais para o cristianismo no campo da evangelização através desse texto. Então hoje nós trataremos esse texto com relação à evangelização. E a evangelização tem tudo a ver com o dia de hoje, né? Hoje nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus,
né? E com o nascimento de Jesus tem toda a obra de Jesus e tem a grande comissão que Jesus manda de ir pregar o Evangelho. Nós vemos que a pregação do Evangelho, a evangelização, ela é uma responsabilidade nossa, ela é um dever que nós precisamos cumprir, né? A evangelização, ela se dá de várias maneiras. Você pode ir pregar para uma pessoa, você pode ler a Bíblia para uma pessoa, você pode viver uma vida de maneira que as pessoas creiam no Senhor Jesus, de maneira que as pessoas se convertam. Então há várias maneiras de evangelizar e nós precisamos evangelizar. A pessoa só não é crente se ela não evangelizar, se ela não se importar com esse princípio, porque o Jesus diz: ide pelo mundo e pregai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então é um dever que nós temos, né, de evangelizar. Então nós vamos ver algumas verdades fundamentais para o cristianismo nesse texto. A primeira verdade que nós podemos observar aqui acerca da evangelização é que nós nunca podemos parar de apresentar Cristo às pessoas. E nós aprendemos isso com o exemplo de João. João nunca deixou de apresentar Cristo pelas pessoas. Nós vemos que quando ele está testemunhando para a multidão, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro dia, quando João estava na companhia dos seus 2 discípulos, que Jesus passa mais uma vez, João diz: esse é o Cordeiro de Deus. João nunca desistiu de apresentar Cristo às pessoas. E nós vemos isso aí no verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. João, ele apresentava a Cristo às pessoas. Ele apresentava Cristo às pessoas. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Então, a consequência de nós apresentarmos a Cristo às pessoas é que as pessoas podem seguir Jesus. Né? Os discípulos aqui que seguiram Jesus, se você pregar para alguém, se você ir na casa de alguém, evangelizar alguém, levar a Bíblia, ler a Bíblia para alguém, explicar sobre a obra de Cristo, apresentar Cristo para aquelas pessoas podem seguir a Jesus, assim como nós seguiremos. Nós estamos aqui hoje porque um dia alguém nos apresentou Cristo. Nós estamos aqui hoje porque um dia alguém pregou para nós. Nós estamos aqui hoje porque um dia alguém abriu a Bíblia, perdeu tempo, né? Como muitas pessoas dizem que a evangelização é perda de tempo, porque um dia alguém perdeu tempo, e nessa perda de tempo de alguém nós recebemos o maior de todos os tesouros, que é a vida eterna. Então nós não podemos parar, nós nunca podemos parar de apresentar Cristo às pessoas, nós nunca podemos deixar de apresentar Cristo às pessoas, porque quando João apresenta Cristo às pessoas, os discípulos seguem. Eles seguem Jesus. Verso 35. Jesus, voltando-se, vendo que eles seguiram, diz: que buscais? Jesus pergunta: o que vocês estão buscando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assiste? Eles perguntam a Jesus. Eles já dizem a palavra mestre, reconhecendo que Jesus era o Cordeiro. Eles deram crédito à palavra de João. Nós aprendemos aqui que muitas vezes quando você apresentar Cristo às pessoas, elas vão dar crédito. Elas vão acreditar na sua pregação, elas vão acreditar na nossa pregação, embora muitas pessoas não acreditarão, muitas pessoas acreditarão na nossa pregação, porque os discípulos, quando ouviram João dizer o Cordeiro de Deus, eles acreditaram que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e disse: onde o Senhor mora? Assiste onde moras. Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 9. Então eles foram e ficaram com Jesus aquele dia. João Batista, quando ele vê Jesus passando, estando ele na presença dos seus discípulos, ele vai apresentar Cristo aos seus discípulos. Esse é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João foca no ponto central do cristianismo, que é a obra de Cristo. Como que eu posso apresentar Cristo às pessoas? Focando na obra central, que é a obra da redenção. Se você quer pregar para alguém, aprenda aquilo que é tão simples. Cristo morreu por você. Você era um pecador, eu sou um pecador, nós somos pecadores, estamos condenados ao fogo do inferno. Cristo morreu para te dar a vida eterna. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi a evangelização de João, foi a pregação de João. Esse é o Cordeiro, esse é aquele que tira o pecado do mundo, esse é aquele que morreu por você. Você pode dizer: mas não funciona muitas vezes. Mas a Bíblia não fala que todas as vezes que eu falar, que eu apresentar, vai funcionar. A Bíblia fala que funciona quando o Espírito Santo quiser.
Quando o Espírito Santo quiser que funciona. E isso eu principalmente presenciei algo desse tipo. Há muito tempo que eu prego aqui acerca de justificação por fé independente de obras. Justificação por fé independente de obras, e Jefferson está sempre acompanhando comigo. Nós estamos lá em casa, em todos os lugares, ele está sempre acompanhando comigo. Eu sempre focando nessa tecla, eu sempre focando nessa área de justificação por fé independente de obras. A pessoa é salva independente das suas obras. E eu sempre pregando isso, mas ele nunca conseguiu compreender. Eu sempre usava o versículo de Malaquias, né, que as nossas obras, que nós somos como imundo, e as nossas obras como trapo de imundício, mas ele nunca conseguiu compreender, até que um dia, eu nem esperava, eu peguei e citei esse mesmo versículo, e ele conseguiu compreender que a salvação era independente de obras, e quando chegou lá, ele me falou que ele conseguiu compreender naquele dia, porque o Espírito Santo usou, naquele dia, quando ninguém esperava, já tinha falado as centenas de vezes, mas naquele dia o Espírito Santo usou, abriu os olhos de maneira que ele entendeu, né, que as obras não significavam nada. E por não compreender essas obras, ele se sentia impedido de fazer muitas coisas, porque ele se sentia impedido de pegar a ceia, por causa que ele não se sentia digno, porque achava que as suas obras significavam muitas coisas. Então, quando ele compreendeu que as obras, né, não significam nada no que se refere a méritos, né, a virtude diante de Deus para a salvação, ele conseguiu compreender, então, e foi como se um peso saísse. Então nós devemos levar sempre isso em conta e apresentar Cristo às pessoas, como João fazia, porque não importa a hora, não importa o tempo, é o Espírito Santo que vai é o Espírito Santo que vai converter, é o Espírito Santo que vai transformar aquela pessoa. É assim que nós também devemos fazer, apresentar Cristo às pessoas, apresentando a obra de Cristo às pessoas. Como que eu faço isso? Ir, né? É o que Jesus faz, ide. Como que eu apresento Cristo às pessoas? Ide, vai, prega, né? Evangeliza, mas eu não sei pregar, mas você sabe orar, mas eu também não sei orar, você sabe ler a Bíblia? Tem tantas pessoas, né, que nós conhecemos, ainda mais nessa cidade, que não sabe ler a Bíblia, que precisa de alguém para ler a Bíblia para ela, que aceita a leitura da Bíblia, e nós não vemos ninguém aparecendo falando assim, eu vou ler a Bíblia toda segunda-feira para fulano de tal, terça-feira eu vou ler para fulano de tal, então toda quinta-feira eu vou ler para fulano de tal. Não tem ninguém que apresenta para ler a Bíblia. Então, apresentar a Cristo às pessoas é ir, né? Evangelizar, pregar, dar um folheto, fazer qualquer coisa para que o reino de Deus avança. É assim nós estaremos apresentando Cristo às pessoas. Amém? Então João, ele apresentava Cristo às pessoas, e essa é a nossa primeira lição importante, a primeira verdade fundamental do cristianismo, é que nós nunca podemos deixar de pregar, nós não podemos deixar de dar razão da nossa fé. Apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados para sempre dar razão da nossa fé àquele que nos pede. Se alguém chegar e te perguntar por que você é cristão, por que você está indo na igreja, por que você está participando de um culto evangélico, você tem na ponta da língua o porquê? Eu vou porque não tem nada para fazer. Se tem alguém que vai na igreja porque não tem nada para fazer, essa é uma das piores pessoas do mundo, né? Porque alguém considerar cultuar a Deus como algo trivial, né? Algo sem valor, nós precisamos ter na ponta da língua a razão da nossa fé. Por que você serve a Deus? Por que você cultua? Por que você vai na igreja? É porque a minha salvação está no Senhor Jesus. Eu vou ali como forma da minha gratidão. Eu vou ali conhecer e fazer o conhecido. Eu vou ali para me viver para Ele. Né? Eu não tenho nada nesse mundo, não considero nada nesse mundo. Tudo que eu quero é Cristo. E é ali na igreja que eu encontro essa palavra. É ali na igreja que eu encontro a palavra nas nossas almas. Mas se tem alguém que vem na igreja porque não tem mais nada para fazer no horário, essa pessoa não é cristã, essa pessoa não é crente. Não tem condição de uma pessoa não conseguir ver a importância da obra de Cristo. Não tem condição de uma pessoa estar tão amortecida a ponto de ver a igreja dessa forma, né? Vou na igreja porque eu não tenho mais nada para fazer nesse horário, ou eu vou na igreja por causa que eu estou interessado em alguma coisa, eu vou na igreja por causa que tem alguma coisa lá que me interessa que não seja Cristo, porque tem muitas pessoas que fazem dessa forma, tem muitas pessoas que Cristo é em último lugar, né? Vai lá na igreja para tudo, e Cristo é a consequência. Eu quero tudo, menos Cristo. Cristo é em último lugar. Quero prosperidade, riqueza, eu quero bênçãos, eu quero a cura, eu quero um namorado, eu quero um esposo, eu quero uma esposa, eu quero um marido, eu quero isso e aquilo. E se dá também, eu quero Cristo.
Totalmente errado, é totalmente desproporcional, é totalmente contrário, é totalmente oposto do que o cristianismo ensina. Nós vamos na igreja por Cristo e as outras coisas são consequências. O próprio Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino e as outras coisas serão acrescentadas, né, se Deus quiser. Então essa é a primeira verdade fundamental. Nós nunca podemos parar de apresentar, nós nunca podemos parar de pregar, desistir. Que alguém aqui já desistiu de pregar para alguém? Aquela pessoa que você insiste e a pessoa não aceita? Eu mesmo já desisti algumas vezes de pregar para alguém, mas depois eu me arrependi. Deus, sempre que eu tenho oportunidade, eu oro para aquela pessoa. Mas muitas vezes nós não temos oportunidade de pregar para aquela pessoa, porque aquela pessoa não quer. Não é esse o caso. O caso que eu estou falando é daquela pessoa que ouve e não tem resultado algum, mas nós sabemos que lá no fundo ela tem possibilidade, né? Lá no fundo ela tem possibilidade de crer, porque nós temos esse discernimento, de que tem pessoas que pode ser que elas venham a crer. E muitas vezes nós generalizamos e não queremos apresentar Cristo para ninguém mais, né? Nós não queremos evangelizar, não queremos pregar. É nesse ponto que nós não podemos chegar. Nós precisamos sempre ter a disposição de poder apresentar Cristo às pessoas. E assim como João Batista diz: esse é o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Segunda grande verdade do cristianismo é que nós nunca podemos parar de levar as pessoas a Cristo. Nunca podemos parar de levar as pessoas a Cristo, como fez André. André, quando ele foi e percebeu, descobriu que Cristo era o Senhor, ele correu logo, encontrou o seu irmão Pedro e achamos o Messias. E pega Pedro e leva até Cristo. É o que nós vemos aí no verso 40. Diz assim, André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João, ou seja, ouvido a pregação de João, e seguido Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem diz: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então André, ele encontrou Pedro e levou Pedro até Jesus. André era muito bom nisso, né? André era muito bom de levar as pessoas até Cristo. Foi o André que leva os gregos até o Senhor Jesus, né? Então André tinha essa característica de levar pessoas a Cristo. Então nós devemos fazer como André, nunca desistir, né, de levar as pessoas até Cristo. Aquele que encontrou um grande tesouro, ele não vai ficar com o tesouro sozinho. Tem até a ilustração de um mendigo, né, que ele estava um dia andando nas ruas da cidade e encontrou um lugar onde que ele conseguia comida, muita comida, né? Ele começou a comer, encher a barriga, até que ele lembrou, né, que tem tanta comida à vontade, tem tantas pessoas lá fora passando fome, eu aqui comendo esse tanto. O que ele diz? Eu vou lá chamar o máximo de pessoas para vir aqui comigo. Esse é o sentido do que André faz. André encontrou a pérola de grande valor, André encontrou o tesouro de grande valor, e de tanta alegria que ele sentia, ele não queria sentir aquela alegria sozinho. Então ele vai, chama seu irmão e vai chamando pessoas. Levar pessoas a Cristo é por causa disso. Uma pessoa não pode levar a outra a Cristo, o teu desejo de levar a pessoa a Cristo, se não considerar Cristo como sendo o grande tesouro. Todos nós, eu acredito, quando nós nos convertemos, quando nós estávamos no primeiro amor, que nós estávamos naquela ânsia por Cristo, nós sentimos aquela grande alegria e queríamos compartilhar aquilo com o máximo de pessoas, porque é assim que se deu comigo. Quando eu me converti de primeiro, eu ia para a igreja e eu ouvia na igreja, eu ficava tão alegre, eu ficava tão feliz, porque eu havia encontrado o grande tesouro, a grande felicidade, a grande alegria, e eu queria compartilhar aquilo com o máximo de pessoas. Eu não queria aquilo para mim só, eu queria que o máximo de pessoas sentisse a mesma alegria, a mesma felicidade, que fosse liberto das dores, né, das algemas do pecado, assim como eu fui. E não passou 3 meses de convertido, nós já tínhamos uma reunião. Já havia uma reunião onde que eu e um colega meu, nós gravávamos o que passava no culto e pegava e lia lá. Nós líamos a Bíblia, nós preparávamos um textinho, lia lá só para as pessoas também poderem ter o entendimento.
Então levar as pessoas a Cristo é assim. Você tem uma grande alegria e você quer que o máximo de pessoas também tenham aquela alegria que você tem. Mas e se eu não tiver alegria em Cristo? Aí você não vai querer que ninguém vá a Cristo, porque a alegria que você deveria ter, você não tem. Como que você vai querer que alguém tenha essa alegria em Cristo? Então André, ele levava as pessoas a Cristo. E nós também nunca podemos deixar de levar pessoas a Cristo. Nós devemos ter sempre esse objetivo. Por que eu quero o melhor para mim e não quero o melhor para o próximo? Porque Cristo é o melhor para nós. Cristo é a nossa alegria, a nossa paz. Então nós nunca podemos deixar de levar Cristo às pessoas. Terceira grande verdade que nós vemos aqui é que nós nunca podemos nos esquecer que Jesus chama pessoas. Muitas vezes nós desistimos de pregar porque nós achamos que Jesus não está chamando mais ninguém, que Jesus não chama mais ninguém. Mas o exemplo de Filipe é um dos exemplos que Jesus chama, né? Por acaso Jesus encontrou Filipe e chamou. Está aí no verso 43, lá, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Jesus encontra Filipe e diz: segue-me. Jesus chama pessoas quando nós menos esperamos. Ele chama muitas vezes. Jesus chama muitas pessoas quando nós menos esperamos. Muitas vezes nós somos tentados a desistir das pessoas. Porém, esse texto ele nos mostra que nós não devemos, porque o Senhor ainda pode chamar. O Senhor tem muita gente. É como o Senhor diz para o apóstolo Paulo, né? Não desista porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Não desanime de pregar. Paulo estava sofrendo uma perseguição ferrenha. Paulo estava a ponto de perder a própria vida. E o Senhor Jesus fala: não desista porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade. E o Senhor chama. E todo aquele que o Senhor chama, Ele virá. Nós não podemos desistir das pessoas, porque Jesus pode chamá-las. Nós precisamos orar, nós precisamos pregar, nós precisamos insistir com elas. Nós precisamos insistir com ela. Quantos testemunhos que eu não já vi de pessoas, né, que foram na igreja, que ouviram a palavra de Deus e que saíram da igreja, mas por causa de um irmão que nunca parou de convidar ela, nunca parou de chamar, nunca parou de orar, nunca parou de insistir por ela, ela volta para a igreja e é uma grande bênção, né, ganha muitas almas para Cristo, cria uma obra, né, tem uma obra de evangelização grandiosa por Deus. Então nós nunca podemos desistir, nós nunca podemos esquecer que Jesus chama pessoas. Não é no nosso tempo, não é quando nós queremos, é quando Ele quer. Quando Jesus quiser, Ele vai chamar as pessoas. A pessoa vai entender, a pessoa vai ter os olhos abertos, a pessoa vai compreender, a pessoa vai ser salva. Quarta verdade que nós vemos aqui é que nós devemos sempre usar a palavra de Deus para levar as pessoas a Cristo. A obra de evangelização, ela está alicerçada na palavra de Deus, como fez Filipe. Filipe, ele foi evangelizar Natanael, mas ele usa a palavra de Deus. Ele diz para Natanael que ele encontrou aquele de quem Moisés havia referido na lei e sobre quem havia dito os profetas. Ou seja, Natanael, ele usa a palavra de Deus, porque a evangelização ela é baseada na palavra de Deus. Verso 44. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse: agora vem. Felipe vai usar a palavra, Felipe vai usar a lei para evangelizar Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E de quem achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas: Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem ver. Então Felipe ele convida Natanael para ir, né, e ele usa a palavra. Natanael sabia que sobre o Cristo Moisés havia se referido. Natanael sabia que os profetas haviam se referido. Então Felipe usa isso. Nós achamos aqueles de quem está escrito na lei e nos profetas. O que nós aprendemos então? Nós aprendemos que a palavra ela é a principal forma de levar pessoas a Cristo. Não há outra maneira de uma pessoa se virar para Cristo, uma pessoa crer em Cristo, a não ser pela palavra. É por isso que é importante, né, a evangelização, é por isso que é importante a pregação, é por isso que é importante a leitura da Bíblia. Tem muitas pessoas que sabem ler muito bem, mas não tomam iniciativa de pelo menos ler.
criar um clube de leitura, né? Vamos criar um dia para todos os dias nós reunirmos, todos nós para lermos a Bíblia, ou então para nós ir na casa de fulano de tal, oferecer a leitura da Bíblia, né? Eu vou na casa de fulano e ofereço a leitura da Bíblia se ela quiser. Nós não vemos isso hoje em dia. As pessoas querem ir para a internet, né? Querem ir para o celular, algo que é totalmente sem valor algum. Não tem significado nenhum. O que você ganha? O que nós ganhamos, né? Ficando ali. Nós subimos sem levar nada, né? O Senhor olha lá e fala: que decepção para essa geração. Essa geração que tinha tantos talentos, que tinha tantas informações, que podia usar esses talentos para fazer o nome de Cristo avançar e prefere ficar aí dessa forma. Então, nós devemos sempre usar a palavra de Deus para levar as pessoas a Cristo. Nós devemos usar sempre a palavra de Deus para levar as pessoas a Cristo. É através da palavra de Deus que as pessoas vão crer, é através do Evangelho que as pessoas vão se converter. Bem, a quinta e última verdade que nós aprendemos aqui, é que nunca podemos esquecer que é Jesus que faz o incrédulo crer. Muitas vezes nós pregamos e queremos que as pessoas creiam, né? Nós queremos que as pessoas creiam pela nossa pregação. Mas não é assim que funciona. Não somos nós que fazemos as pessoas crerem. Não somos nós que convertemos, não somos nós que mudamos a mente e o coração das pessoas. É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que muda o coração das pessoas. Nós vemos aqui que Natanael é um pouco incrédulo, né? Natanael fala: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré era considerado como subúrbio da época, né? Os próprios fariseus, né? Eles ensinavam que da Galileia não se levantava profeta. Eles até diziam para Nicodemos, quando Nicodemos foi tomar o partido de Jesus no Sinédrio, eles disseram que Nicodemos era samaritano, era da Galileia também, e pediram para ele avaliar as Escrituras e ver que da Galileia não se levanta profetas, porque era um lugar que eles tinham como sendo um subúrbio, um lugar que era preconceituoso. A Galileia era conhecida como Galileia das Nações, onde o povo de Deus se misturava com os ímpios. Ali havia o casamento ímpio, o casamento misto, o casamento do povo de Deus com os ímpios, e isso era horrível. Era a Galileia dos gentios, que aquele lugar era chamado. E Cristo veio de lá. Cristo, ele nasceu em Belém, mas ele foi morar em Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha da Galileia, né? E os judeus, eles não acreditavam que se levantava profeta daquele local, porque era um local inadequado para um profeta. Mas nós vemos na profecia que a cidade que estava assentada em trevas viu uma grande luz. E era Jesus, né, era Jesus que estava passando por ali. Então, Natanael, quando ele ouve que Jesus é daquele local, Natanael fala: mas pode isso? Ele diz aí no verso 46, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Né? Natanael não acreditava que de Nazaré poderia sair alguma coisa boa, principalmente o Cristo, o maior de todos os profetas, o Deus encarnado, o Deus rei. E Filipe responde: vem ver. Agora nós vamos ver o encontro de Jesus com Natanael. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a seu respeito. Jesus vai dizer algo extraordinário aqui acerca de Natanael. Jesus diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Dolo é engano. Jesus olha para Natanael, aí diz: eis um verdadeiro israelita no qual não há dolo. Por que Jesus diz isso? Por que Jesus diz isso? Gente, isso aqui está ligado lá no princípio, de Gênesis, na história de Jacó e Esaú. Nós vemos que Jacó, ele usa, né, de algumas artimanhas, primeiro para pegar a primogenitura de Esaú, que Esaú não dava valor, para pegar a bênção, né? Então o próprio Esaú diz: não é à toa que ele chama Jacó, porque já 2 vezes me enganaste. Ou seja, Jacó ficou tendo significado como sendo enganador. Jacó era um enganador, né? O nome de Jacó significava engano. Até que Jacó teve aquela luta com Deus no vale de Jaboque, e Deus muda o nome dele para Israel, que quer dizer príncipe.
porque o príncipe de Deus não poderia ter o nome de enganador. Então, quando Jesus vê aqui Natanael, Jesus diz: esse aí é um verdadeiro israelita, no qual não há engano, no qual não há dolo, no qual não há engano. Por isso que Jesus fala que Natanael é um verdadeiro israelita, no qual não há dolo. E nós vemos aqui algo extraordinário que Jesus faz. Natanael perguntou-lhe: Natanael, de onde me conhece? Aí Jesus vai contar de onde que ele conhece. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. E aqui Jesus não estava com binóculo de longe olhando, né, Natanael debaixo da figueira. Nós vemos que Natanael, na mesma hora, Natanael reconhece que foi um sinal notório da parte do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, ele viu Natanael debaixo da figueira. E Natanael reconhece Jesus como sendo Cristo. Jesus: antes de te chamar, te vi debaixo da figueira. Verso 49. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Natanael aqui, ele reconhece que Jesus é o Cristo. Natanael teve o seu preconceito quebrado. Natanael era preconceituoso com a cidade de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa, e agora ele vê que realmente saiu alguma coisa boa de Nazaré. Ele vê que realmente de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Ele reconhece Jesus como sendo o Cristo. E Jesus faz uma promessa aqui para Natanael: em verdade você verá coisas maiores do que essa. Se você acha que isso que eu te falei foi grande, né, de eu te ver debaixo da figueira, nós acreditamos aqui que Natanael estava orando alguma coisa debaixo da figueira. Jesus fala: eu vou te mostrar, você verá coisas maiores. Você verá, ele diz aí, olha o que ele respondeu Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essa verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então nós vemos aqui que Jesus diz que tinha uma coisa maior que Natanael viria, que era o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí nós perguntamos: mas o que Jesus quer dizer com isso, né? Será que os anjos vão pisar assim no Filho do Homem e vão subir para o céu? Não, Jesus está fazendo uma alusão a Gênesis 1:51, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, que ele estava indo para a casa do irmão da sua mãe. E ele para num lugar chamado Betel, e ali ele tem uma visão de uma escada que ligava a terra ao céu. E naquela escada, anjos subiam para o céu e desciam para a terra. Anjos subiam e desciam para a terra. E Jesus pega essa visão de Jacó e atribui a ele. Você vai ver o filho, você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Significando o quê? Significando que ele é o único elo de ligação entre o céu e a terra. Ele é a escada que liga o céu e a terra, e que ninguém pode subir para o céu senão por ele. Ele mesmo diz: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então ele é a escada que liga a terra ao céu, né? Ele diz isso para Natanael para nos mostrar da sua obra, para nos mostrar que ele é o único caminho que liga o céu à terra, ou a terra ao céu, que ninguém pode ir para o céu se não for ele. Então você verá coisas maiores do que essas. Que as coisas maiores que essas? Que coisas são? Você verá o caminho para o céu, né? Isso aí é extraordinário, né? Quem não quer ver o caminho para o céu? Porque o caminho do céu está oculto aos olhos de muitas pessoas. Para muitas pessoas há muitos caminhos que levam ao céu, e elas tomam muitos desses caminhos, mas para algumas pessoas, né, que tem esse grande privilégio que Natanael teria, essas pessoas, elas verão o caminho que liga ao céu, elas verão a escada que é o Senhor Jesus. Nós não podemos desistir das pessoas, porque é Cristo que as converte. Muitas vezes nós queremos fazer as pessoas crerem por força, mas isso é no tempo de Deus. É Jesus quem decide. Cabe a nós a obra que Ele nos deu, que é evangelizar. Então, a suma de tudo é que nós nunca podemos desistir do evangelismo, porque foi o método que Deus escolheu para salvar pecadores através do ouvir a palavra. Qual que foi o método que Deus escolheu para salvar os pecadores? Através do ouvir a palavra. Então isso significa que nós precisamos ir
pregar a palavra, nós precisamos ir levar a palavra, nós precisamos pregar para quem tem oportunidade. Né? Como o pastor Paulo diz, né? É uma vergonha. Quantas pessoas que estão ao nosso redor que nós nunca pregamos o evangelho? Quantas pessoas que nós conversamos que nunca ouviu o evangelho da nossa boca? Né? Quantos amigos que você tem que nunca ouviu o evangelho da sua boca, que você nunca teve coragem de pregar para ele, que você nunca teve coragem de anunciar para ele? É uma vergonha muitas vezes. Nós nunca ganhamos uma alma. Quem nunca ganhou uma alma para Cristo, né? Pela sua evangelização, nunca pregou para um colega se converter e crer em Cristo? Então nós precisamos focar no evangelismo, nós precisamos focar na palavra de Deus, nós precisamos anunciar. Né? Até na própria sala de aula, né, os cristãos são uma vergonha, porque ninguém reconhece eles ali como sendo cristão, como eles sendo cristãos, né? Se mistura com os ímpios e às vezes é pior do que os ímpios, não dão um bom testemunho. Isso é uma vergonha, né? Porque Deus olha e fala, meu Deus, essa é os representantes que eu tenho na terra, esses são os representantes que o Senhor tem, você é um representante desse, né? Então nós devemos observar, nós devemos levar em consideração, nós devemos focar em pregar a palavra e, acima de tudo, dar um bom testemunho, viver uma vida digna do evangelho. Você é um filho do reino, então viva de acordo como sendo filho do reino. Nós não podemos viver uma vida sem regras, sem lei, sem norma, porque nós somos filhos, nós temos algo que rege a nossa vida, nós temos normas, estão na palavra. E essas palavras são salvação para nós, nós precisamos observar e levar para mais pessoas. Amém? Vamos orar então e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, ó Deus, de podermos estar todos reunidos para ouvir e para meditar, para compreender a Sua Santa Palavra. Nos ajude, Senhor, a levar a palavra para o máximo de pessoas, nos ajude a pregar, não nos deixe ser covardes, Senhor. Nós sabemos que no céu não há lugar para covardes. No céu não há lugar para aqueles que não têm coragem de pôr a mão no arado, Senhor. O céu só há lugar para aqueles que têm coragem de colocar a mão a obras. Então nos ajude, Senhor, a não ser covarde, porque nós sabemos que não há lugar no céu para os covardes. Nos ajude a pregar, nos ajude a evangelizar, nos ajude a convidar, Senhor, pessoas para participar do culto, para ouvir a Sua palavra. Nos ajude a ter iniciativa de ir, Senhor, e anunciar a Sua santa palavra. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.